Então, pessoal, eu lembro que na semana passada eu tinha visto um vídeo de um youtuber o qual eu acompanho já faz algum tempo, um cara que tece críticas aí sobre conteúdo de séries, de filmes. É um canal escocês, né, chamado The Critical Drinker, né, e eu acompanho ele. Eu acho que já o quê? Eu acho que já vai fazer um ano, né? Quem recomendou foi o Paulo Figueiredo Filho, né? E, inclusive, ele recomendou para todo mundo, não exatamente para mim, né? Então tá, aí semana passada ele fez uma live aí com algumas pessoas que também curtem cultura pop para falar sobre a série Alien Earth, que, bom, faz parte da franquia Alien, né, como já tá deixado claro. Pelo que eu havia sacado aí, ela na cronologia, ela tá bem abaixo, né, dos acontecimentos mais recentes, né, e tudo mais. Né, cara, eu concordo com ele quando o Drinker fala que uma coisa boa da série foi a atmosfera, que eles souberam precisar, né, souberam reproduzir, né, típica da franquia Alien, aquele estilo sorumbático dentro de naves, né, e tudo mais, né, o perfil do xenomorfo eu achei bastante ok, certo? Se você pegar pelos 3 filmes da franquia Alien, nenhum deles você tem a representação ali, né, do visual do xenomorfo. Você não tem, certo? Eu acho que inclusive no Prometheus e no Covenant, né, dá pra entender, certo? Mas agora no terceiro, se eu falar o nome do filme aqui, vai me ocorrer um trava-língua do cacete, né? Aí você não tem uma representação exata do xenomorfo, o qual a gente bem conhece, né, há muitos anos. Mas enfim, aí tá, você pega aqui os atores também são bons, você pega aqui aquele ator inglês que faz o Cyborg Morrow, cara, na minha opinião ele é o melhor de todos, certo? É o melhor de todos. O personagem dele também é bastante complexo, né? Inclusive eu acho que ele é mais complexo do que a protagonista, né? Que também é uma boa atriz. Mas aí tá. Mas o ruim do Alien Earth é o roteiro, cara. O roteiro é um lixo, certo? O roteiro é ruim, né? Nem foi imprevisível pra mim, até porque você pega a situação dos roteiristas hoje em dia, cara, se não tiver cultura woke, né, eles de qualquer forma, eles forçam a barra para te tratar como se fosse um imbecil, né? O pessoal se acostumou, o pessoal que faz filmes, que faz séries, ainda mais se for pela tutela de algum grande estúdio estadunidense, né, eles estão acostumados a tratar o público como se fosse um imbecil. É por isso que se isso aí passasse em um filme eu não iria pagar, né, nenhum real para assistir. Eu, inclusive já tô, não vou falar que estou arrependido de assistir o último filme da franquia, né? Mas mesmo assim, cara, se eu assistisse, né, via pagamento, eu iria ficar muito puto, cara. Eu iria ficar muito puto. Porque, de qualquer forma, ok, você pega lá que o pessoal fez o dever de casa no sentido estético da coisa, né? Mas no roteiro, que pra mim é a coisa mais importante, eles capengaram e estão capengando muito. Episódio após episódio, né? Eu não entendo essa sanha que as pessoas que mexem com roteiros em grandes estúdios, né, justamente os quais eu havia acabado de comentar, né, tem em querer colocar, né, em situação de terror envolvendo a franquia Alien, né, pessoas idiotas, pessoas que acabam caindo em uma armadilha, pessoas que não colocam o seu tico e o teco para funcionar e acabam sendo vítimas dos alienígenas, né. No caso da franquia Alien, né, bom, vou reformular aqui. No caso do Alien Earth, você não tem apenas o xenomorfo como alien, você tem diversos outros alienígenas, diversas outras espécies, até porque o roteiro mostra que a Weyland Yutani, que é uma das empresas que controlam o mundo, né, nessa série aí, ela partiu, né, espaço adentro para fazer coletas de espécies alienígenas diferentes para estudo. É claro que eles utilizariam isso aí como armas, né, contra os inimigos dele aqui na Terra, né, e tudo mais, né? E ainda assim, cara, ainda assim, quando os humanos se ferram, né, em cima dos alienígenas, não, em cima não. Quando os humanos se ferram por conta dos alienígenas, cara, é sempre numa situação, uma atitude idiota, cara. E no caso, vou soltar um pequeno spoiler aqui, hein? No caso do Alien Earth,
também os híbridos, que são aqueles androides, né, que são chamados pela franquia de sintéticos, né? São androides, né? Os híbridos que têm a consciência humana, eles também acabam se ferrando, né? Foi o que aconteceu no último episódio, certo? Essa temporada aparentemente vai ter uns 6 ou 7 episódios, não sei precisar de cor. Mas enfim, eu vi o capítulo até poucas horas, né, o último, que retomou a história atual, porque o capítulo anterior havia mostrado, né, como a espaçonave havia caído na Terra, havia caído inclusive no território de uma empresa concorrente da William Yutani, chamada Prodigy. Colidiu com um prédio, né, e outra coisa a qual eu havia sacado como um furo de roteiro foi que nem todos os ocupantes do prédio haviam sentido impacto, ou então ao menos haviam se importado com o acontecimento, né? Teve isso aí. Você pega que eles não mostraram até agora o tipo de treinamento do, entre aspas, modo guerreiro que os sintéticos chamados de híbridos tiveram, né? E outra coisa a qual eu também tenho um pouco de receio, né, e que fala nos comentários do vídeo do Critical Drinker, né, especialmente sobre esse Alien Earth, foi que provavelmente eles vão forçar a barra também para querer colocar o xenomorfo, que é, digamos assim, amigo da protagonista, né, Wendy, como se fosse um bonzinho, né, como se fosse um alienígena bonzinho que não está ali para matar ninguém e tudo mais. Aí então ele vai ser treinado pela Wendy, né, para confabular com todo mundo. E como todo mundo sabe, a série deixa clara a sua referência dos híbridos lá com Peter Pan. Você pega aqui um dos vilões da série, o Boy Cavalier, que inclusive é o, digamos assim, tutor da Wendy e dos demais híbridos, né? Ele se põe como se fosse uma espécie de Peter Pan, né, em carne e osso, certo? E talvez isso aí vá interferir, né, na própria trajetória do xenomorfo, que está confabulando com a Wendy. Então, pessoal, para encerrar esse papo aqui, na minha opinião, a série tá meia boca pra cacete, apesar dela surpreender em algumas situações, mas ela é muito mais previsível do que imprevisível, certo? Especialmente envolvendo situações onde personagens idiotas acabam protagonizando, né, que ocasiona aí mortes. Inclusive, o que me esgotou a paciência foi o episódio em que mostraram situações anteriores da nave ter colidido na Terra. Personagens bastante idiotas, né, porque eu acredito que, porra, você vai pegar seres alienígenas, né, você não vai comportá-los em recipientes fáceis de quebrar, né, e isso foi o que aconteceu. Você não vai comer, se alimentar, né, em um local justamente onde comporta esses alienígenas. Aí você pega no episódio mais recente agora, o híbrido lá, pô, pra mostrar pro sintético Kirsch, né, que pelo que eu havia sacado lá, é o chefe deles, né, é o, digamos assim, supervisor deles, mostrar que é um bom funcionário, né, já que ele estava auxiliando o Kirsch, o cara foi dar comida para os alienígenas lá, e por conta de um estímulo dado por outro alien, né, que era inteligente também, o cara acaba trancando a jaula onde está um outro alien, certo? Então acaba ficando preso com esse alien e acaba sendo vítima dele. É uma coisa bem imbecil, né? E como os híbridos têm super força, cara, como ele não poderia calcular justamente a sua força a abrir a porta, né, onde ele depositaria comida para o alien, cara. Ele pegou a porta e quebrou já. Ou seja, tá tratando o telespectador de otário, cara. Tá chamando de otário na sua cara. Só falta escarrar nela. Só falta escarrar nela. Então é isso aí. Alien Earth tá tratando o telespectador de otário. E eu acredito que, cara, não vou dizer que há um complô
para você ferrar as franquias de sucesso, né, sendo engrendada pelos diretores e roteiristas hollywoodianos. Não, cara. Eu creio que não, mas acontece que hoje em dia você não consegue achar um roteirista que não seja politicamente correto, que não seja woke, e que não trate o telespectador como otário. Hoje em dia você só tem esse tipo de gente. Os caras que são chancelados por Hollywood. Aí então você pensa isso aí e passa pra franquia Predator, onde também estão fazendo muita merda. Cara, o último filme da franquia, que é o Prey, que é o que? De 2018, ele é uma merda, certo? Ele tem uma fotografia espetacular, só que os acontecimentos envolvendo o predador daquele filme e a protagonista são muito forçados, são forçados para um cacete. Aí você me pergunta, cara, como uma índia, né? Bom, vou falar aqui de uma forma bem genérica, né? Como uma mulher de o que? 1,60 m, com 65 quilos, conseguiria derrubar, né, um ser alienígena pesadão de o que? De 2 metros e pouco de altura, né, com o que? Uns 120 quilos, né? Como seria capaz de derrotá-lo? Como? Ah, mas com estratégia, cara, mas a estratégia a qual a Naru fez, certo? Foi a mais previsível possível também, de você desviar, né? Conseguiu arrancar o dente do predador na mão. Né? Conseguiu derrubar, envolver o predador, né, com uma corda e derrubar ele, né, com o peso que ela tem, com o peso que a Índia tem, certo? Aí você pega que teve também uma animação envolvendo os predadores, né? Também o roteiro, a premissa eu achei uma merda. E agora você vai ter o Predator Badlands, que vai ser um outro filme onde dessa vez o predador vai ser protagonista, que vai contar a história de um jovem Yautja, eu acho que a pronúncia certa seria essa aí, né, da espécie dos predadores, que vai ter que provar, para os seus superiores ser digno de ser um predador e tudo mais. E com essa viagem aí, ele vai estar acompanhado de uma androide, interpretada pela Elle Fanning. Eu acho que vai ficar uma merda também, cara. Ugly motherfucker. Inclusive, o diretor desse Badlands é o mesmo do Prey, que é o Dan Trachtenberg. Ele é a pessoa a qual seria uma espécie de Bryan Singer, né, dos Predadores, porque ele vai mexer, tá mexendo na franquia aí pra fazer merda, cara. Pra fazer merda. Ele vai desconstruir o Predador, né, e vai colocar ele pra geração nova. Essa geração aí, a qual se ofende com qualquer coisa,
certo? A qual vive cancelando as pessoas, né? A qual move processos por homofobia, por machismo, por gordofobia, sacou? E eu acredito que vão fazer a mesmíssima coisa com a franquia Alien, cara. Porque essa série não tá boa, não. E ela tá pendendo, né, justamente para agradar a galera, né, que gosta de ser tratada como se fosse um imbecil.